E aí, galera, tudo bem com vocês? Ó, a aula de hoje é sobre diagramas de mudança de estado físico, aquela parte da química que a gente começa a formar uns gráficos bem maneiros quando a gente fala de fusão, ebulição, condensação e solidificação, tá? Então, vamos ver do que isso se trata, tá? Um diagrama de aquecimento ele é obviamente um gráfico que ele vai mostrar como que uma substância ou uma mistura se comportam ao longo do seu aquecimento ou resfriamento. Então, a gente vai começar a colocar de uma maneira gráfica as informações que se referem aos pontos de ebulição e pontos de fusão desses materiais. Uma coisa importante, tá? Que a gente já viu na aula. Das substâncias puras, sempre que eu tiver uma mudança de estado físico, vai ter um valor constante de temperatura ao longo do tempo. Já que, obviamente, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles são temperaturas específicas, então são valores fixos. Não vão variar independente do tempo que eles vão ficar em fusão ou ebulição. Nas misturas, isso já muda um pouco, porque nas misturas o ponto de fusão e o de ebulição variam. Então é natural que a gente veja um gráfico sem nenhum patamar fixo, todo ele variando ao longo do tempo. Tá legal? Como é que a gente vai interpretar isso daí? Espia só. Aqui eu tenho um diagrama, um gráfico, né, para uma mistura que é a água pura. O que a gente sabe sobre a água já? Que ela tem um ponto de fusão que vale 0 graus Celsius e uma ebulição a 100 graus Celsius, certo? Então, quando a gente olha aqui para esse gráfico e vê a marca do 0 e do 100 e segue a linha do tempo, o que a gente percebe? Que num certo espaço de tempo, a temperatura ela não variou. Ela começou em 0 e terminou também em 0. Ou começou em 100 e terminou também em 100. Nesses intervalinhos de tempo, a gente tem as mudanças de estado físico. Tá legal? Mas vamos por partes. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que 0 e 100 são os pontos de fusão e de ebulição da água. Tá? Abaixo desse ponto de fusão, ou seja, né, abaixo de 0, como ele está marcando menos 5, a substância ela vai estar sólida. Por quê? Ela não está numa temperatura alta o suficiente para sofrer fusão. Então, automaticamente, se ela não sofreu fusão ainda, se ela não derreteu ainda, ela está sólida. Tá? Durante a fusão, essa temperatura vai permanecer constante, não importa por quanto tempo seja, pode ser por 5, 10, 15, 20, 30, 40, 1 hora, 2 horas, o tempo que for, tá? Enquanto houver fusão, enquanto o gelo estiver derretendo, aquele material estará a 0 graus Celsius. Tá? No momento que todo o gelo terminou de derreter, que está tudo líquido, aí sim volta a subir a temperatura, subindo um pouco até a marca da água líquida. Tá? Importante. Durante a fusão, a gente percebe que o gelo diminuindo de tamanho, né? O gelo ele vai diminuindo, mas a gente ainda enxerga gelo, e a gente enxerga água sendo formada. Então, durante os estados físicos, né? Durante as passagens de estado físico, os dois estados presentes são visíveis. O anterior que está sumindo e o próximo que está surgindo. Tá legal? Então, terminada a fusão, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, aquele material vai estar líquido, porque, afinal de contas, né, vamos imaginar um valor entre 0 e 100. Vamos jogar aqui 50. 50 graus Celsius é mais quente do que o ponto de fusão, então a água já derreteu. Só que não é quente o suficiente para entrar em ebulição, então ela não virou gasosa ainda. Automaticamente a gente já deduz que ela está líquida, certo? Ao longo da ebulição, mesma coisa, a temperatura permanece constante, dois estados físicos visíveis, tá? E acima do ponto de ebulição, ou seja, acima de 100 graus, no caso da água, ela vai estar gasosa. Vamos supor que a 115 graus é onde está a temperatura da água. 115 é quente o suficiente para já ter passado da ebulição. Então, se ela já passou da ebulição, já virou gás. Tudo bem? Então, esse gráfico a gente monta ele desse jeito.
Nos pontos de fusão e ebulição, a temperatura não varia ao longo do tempo e, automaticamente, abaixo da fusão, acima da fusão e abaixo da ebulição e após a ebulição, ele vai variando por causa do aquecimento, tá? E em cada parte do gráfico a gente vê estados físicos diferentes e bem específicos, tá? Vamos praticar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui esse gráfico, né, que eu montei para vocês. E a gente tem aqui como interpretar ele de algumas formas. E embaixo, a gente tem a linha do tempo em relação à temperatura, que é o eixo que está na vertical. Então, a gente percebe o seguinte, que tem ali dois pontos fixos, que não variam, que são os pontos B para C e D para E. Os demais pontos eles têm uma variação de temperatura ao longo do tempo. O tempo 1, que é aquele T1, vai de 0 minutos a 10 minutos. O tempo 2 vai de 10 a 25. Tempo 3 de 25 a 40 e assim por diante, tá? Então, olhando para esse gráfico, a gente vai responder algumas questões agora bem rapidinho, tá? Primeira pergunta, a quanto tempo correspondem as marcações de T1 a T5? Vamos voltar lá para a gente poder ver. T1 a T5. T1, ali embaixo, ó, vai de 0 a 10, então T1 vale 10 minutos. T2 vai de 10 a 25, então T2 vale 15 minutos. T3 vai de 25 a 40. Então, T3 também vale 15 minutos. O intervalo T4 vai de 40 a 52. Então, isso quer dizer que ele vale 12 minutos. E o intervalo T5 vai de 52 a 65. Ou seja, ele durou 13 minutos. Tá? Então, essa primeira questão pedia para nós essa informação. Tá bem aí, ó, para vocês. Segunda pergunta. Quais são os pontos de fusão e ebulição dessa substância? Para descobrir é só a gente voltar e olhar. Ponto de fusão é o ponto onde não tem variação de temperatura ao longo do tempo e é o dos mais baixos, que nesse caso onde está marcando ali os 35 graus Celsius. E o de ebulição é o segundo ponto que não varia, que nesse caso onde está marcando o 118. Então, olha só aqui as respostas para essa questão. Ponto de fusão 35, ebulição 118. Tudo bem? Espero que sim. Próximas perguntas. Ele quer os estados físicos a 80, 220 e 14 graus Celsius. Então vamos voltar lá. A 80 graus Celsius, ele está entre 35 e 118, certo? Então se a gente colocasse ali uma marcação de 80 entre esses dois valores, estaria na linha do estado líquido. A 220 graus, ele está acima do ponto de ebulição, que é 118. Então, se ele está acima da ebulição, ele já virou gasoso, né? E na última, que é 14 graus Celsius, 14 está abaixo do 35. Se 35 é a fusão, né? É o ponto de fusão, e 14 é abaixo disso, então ele está, obviamente, sólido, porque não sofreu fusão ainda, tá? Então, vamos para as respostas. Olha só, então, 80 graus Celsius. Entre o ponto de fusão e de ebulição está líquido, 220 está acima da ebulição, está gasoso, e 14 está abaixo da fusão, está sólido, certo? E agora ele quer, né, que é de vocês, o estado físico aos 18 minutos e aos 45 minutos. Vamos ver lá então, 18 e 45. 18 minutos está entre 10 e 20, está no T2, certo? Então, se está no T2 os 18 minutos, e o T2 está ali no ponto de fusão, isso quer dizer que aos 18 minutos o material está em fusão. Então, a gente enxerga nesse momento o estado físico sólido e o líquido, né? O sólido sumindo e o líquido surgindo. E aos 45 minutos, está ali no intervalo T4, entre 40 e 52, e esse intervalo representa o ponto de ebulição ali em cima. Então, isso quer dizer que aos 45 minutos, o material estando em ebulição, ele tem ali nesse material dois estados físicos, o líquido sumindo e o gasoso surgindo. Vamos conferir aqui as respostas. 18 minutos, 35 graus Celsius, ponto de fusão, sólido e líquido. Perfeito, 45,
está no ponto de ebulição, líquido e gasoso. Tá legal? Então, esses gráficos, eles nos trazem esse tipo de informação com essa organização bonitinha. Tá legal? Só que aquele gráfico anterior servia para substâncias puras, porque elas têm um ponto de fusão, ponto de ebulição fixos, específicos. Para misturas, isso não acontece. Olha só esse gráfico aqui. Em misturas, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, eles não são próprios, né? Eles não são fixos. Então, é normal que haja uma variação de temperatura durante a fusão e durante a ebulição, tá? Isso vai acontecer naturalmente por causa da mistura. Se a gente misturar, por exemplo, água e álcool, né? A água tem um ponto de ebulição a 100 graus Celsius no nível do mar e o álcool a 78 graus Celsius. Então, a mistura dos dois, quando é aquecida, ela vai começar a ebulir numa temperatura específica e vai terminar numa outra específica, tá? Então, como é uma mistura e o ponto de ebulição vai depender de quanto está misturado, isso vai variar. Por exemplo, se eu coloco 100 ml de água e 5 ml de álcool, é muito mais água, não é? Então, é mais lógico que o ponto de ebulição seja mais próximo da água. Enquanto que se eu colocar 100 ml de álcool e só 5 de água, é muito pouca água, não é? Muito mais álcool. Então, é normal que o ponto de ebulição ele seja mais próximo do que é o do álcool. Então, essas mudanças, fusão e ebulição, vão ter temperaturas variáveis quando for numa mistura. Tudo bem? Então, o que diferencia um gráfico do outro, né? Esse de misturas e o anterior de substâncias puras, é que durante a fusão ou a ebulição, para a substância pura, a temperatura não varia. Para a mistura, a temperatura sofre variação, tá? Então, tá aqui a variação sendo identificada aí, destacada para vocês, tá? Então, a gente saber quanto que variou, é só pegar a temperatura final e te dar a inicial. Né? Se eu falar para vocês assim, olha, a temperatura de ebulição variou de 78 até 100 graus. Quer dizer que variou quanto aí? É só pegar os 100 graus, que é quando terminou a ebulição, subtrair os 78 graus, quando começou, que você vai ver quanto que variou, que é a diferença, que nesse caso são 22 graus Celsius. Tá legal? Então, de novo, praticar um pouquinho. Aqui tem um outro gráfico com seus eixos de tempo e temperatura, e nota que tem uma variação de temperatura nesses gráficos agora, tá? Marcação de tempo também ali embaixo. Então, a gente vai usar esse gráfico para poder responder as questões do próximo slide. Vamos lá, então. Ó. Primeira pergunta. Ele quer a variação do ponto de fusão e a variação do ponto de ebulição. Para a gente descobrir a variação, a gente já falou no slide anterior, é só subtrair um do outro. Então, a fusão ela variou de menos 10 até 24. Quando a gente for fazer essa variação, a gente tem que tomar um seguinte cuidado. O ponto de fusão final é 24, o ponto de fusão inicial é menos 10. Então, ficaria 24 menos o menos 10. E aí, matematicamente falando, menos com menos fica mais. Então, ficaria no total 24 mais 10, que dá uma variação de 34 graus. O que se justifica dizendo que de menos 10 a 0 variou 10 graus, e de 0 até 24 variou mais 24, ou seja, 24 mais 10, 34 graus Celsius. Tá? E na ebulição, variou de 90 para 115, ou seja, variou 115 menos 90, que dá 25 graus. Tá? Então, vamos conferir agora na resposta se a gente está certo. Então, o ponto de fusão variou 34 graus Celsius, muito bem. E a ebulição variou 25 graus. Perfeito, hein, galera? Próximas perguntas. Ele quer o estado físico da mistura a 102 graus Celsius e a 0 graus Celsius. Então, tá bom, vamos voltar. 102 graus, 0 graus. A 102, ele está entre o 90 e o 115. Isso quer dizer que se 102 está nesse intervalo, tá no meio, tá durante a ebulição.
Então, automaticamente, estado físico ali é líquido e vapor. Então, você tem ali o líquido e o gás ao mesmo tempo. E a 0 graus Celsius está entre o menos 10 e o 24. Isso quer dizer que está durante o intervalo da fusão, onde a gente enxerga o sólido e o líquido juntos. Então, respondendo essas perguntas, 102 está no intervalo de ponto de ebulição, líquido e gasoso, e 0 no intervalo da fusão, sólido e líquido. Tá legal? E para a gente encerrar essa rodadinha de perguntas, ele quer estado físico a 34,94 minutos. Vamos lá então. A 34 minutos está entre aquele intervalo de tempo de entre 30 e 52. Nesse intervalo, então a gente vê que está ali no estado líquido, tá? Eu esqueci qual é a temperatura. A cabeça aqui já vai dando uma falhadinha. 90 minutos e 4 minutos. Então vamos lá. 90 minutos, ele está acima dos 85 minutos aqui de tempo. Então, se o 90 minutos está depois do 85, ele já vai estar no estado de vapor, se a gente fosse criar uma reta para seguir até lá em cima no gráfico. E aos 4 minutos, ele está abaixo do tempo 12, ou seja, está abaixo do tempo onde começou a fusão, então ele está sólido, certo? Então, a gente tem ali as respostas como 34 minutos, estado líquido, entre a fusão e a ebulição, 90 minutos, após a ebulição está gasoso, e 4 minutos, abaixo da fusão está sólido. Beleza, galera? Tudo bem até aqui? Espero que sim, hein? E para a gente encerrar um pouquinho aqui, a gente vai, reforçar o porquê que a pressão também modifica os estados físicos. A gente até agora falou que a temperatura muda o estado físico da matéria. Então, o calor, o aquecimento ou o resfriamento fazem um sólido virar líquido ou um gás virar líquido de novo. Eles mudam os estados físicos. Só que a pressão atmosférica ela também faz isso e ela afeta os pontos de fusão e ebulição. Olha aqui essa figura. Vocês estão olhando aí que em São Paulo tem maior altitude do que em Santos, está no nível do mar. Então, automaticamente, a camada de ar, a coluna de ar que está em cima de São Paulo, ela tem um tamanho menor que a coluna de ar que está em cima de Santos. Então, a gente pode dizer que em Santos tem uma atmosfera de maior tamanho do que em São Paulo. Então, tem mais moléculas gasosas na atmosfera de Santos do que na de São Paulo. Pois bem, quanto mais ar tem em cima de uma superfície, quanto maior essa pressão atmosférica ela é, mais difícil fica para mudar de estado físico, tá? E automaticamente, como está no caso de São Paulo, quanto menor for a pressão atmosférica, mais fácil é para mudar o estado físico. Isso se converte no quê? Que com a maior pressão, no caso em Santos, sendo mais difícil de mudar de estado físico, isso exige maiores pontos de fusão e de ebulição. Então, isso quer dizer que a água, por exemplo, em Santos, ela sofre uma ebulição a 100 graus Celsius. Enquanto que em São Paulo, como está um pouquinho mais alto, fica mais fácil para as moléculas mudarem de estado físico. Então, isso exige menores temperaturas. Então, por exemplo, em São Paulo, a água sofre ebulição a mais ou menos 98 graus Celsius. Não chega a 100, porque não tem tanta atmosfera em cima de São Paulo como tem em Santos. Então, em São Paulo, a água vai sofrer ebulição antes de atingir os 100 graus Celsius, ou seja, vai ser mais fácil de ebulir essa água. Tudo bem que não é muita diferença, mas já é alguma diferençazinha. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Qualquer dúvida, escrevam, tirem suas dúvidas. Critiquem, elogiem, mandem um feedback, deem um joinha, compartilhem e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um abração para vocês. Bons estudos!